Boa noite. Com a ajuda de Deus e da Prefeitura Municipal de Rio Branco, está no ar o Mais Cultura. Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso programa especial para você. É após o intervalo. Vem viver Rio Branco. É a Prefeitura trabalhando bem pertinho de você. Economizando dá. Nossa Rio Branco se preparando para o futuro. São obras de infraestrutura que vão gerar emprego e promover qualidade de vida para a nossa gente. Com o trabalho, tem como levar comida para casa. Ainda ajuda a transformar a nossa cidade, né? Vem viver Rio Branco, a Prefeitura trabalhando bem pertinho de você. Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. De volta, nós anunciamos para você a participação hoje no programa de um baluarte da nossa cultura, um homem que empreende há muito tempo as atividades do teatro no estado do Acre, na realidade agente da nossa cultura, uma pessoa de destaque, Lenine Alencar. No final do programa eu voltarei. Eu tenho o maior prazer de receber aqui, vocês aqui na minha casa, né, para a gente poder fazer esse bate-papo. Eu sou uma pessoa que tem uma trajetória, né, de muito ativismo, porque desde a minha infância, né, inclusive eu tenho esse nome Lenine, né, que tem muito a ver com aquilo que o meu pai exerceu durante muito tempo na questão da trajetória política do estado do Acre, né? Sou acriano daqui de Rio Branco e tenho nisso aí esse sangue voltado para as questões políticas e sociais, né? Não me enquadro dentro dos militantes partidários, mas me enquadro dentro de um militante da cultura. E naquele momento, né, desde quando eu nasci, eu fui um menino, né, comum, igual a qualquer um outro, né? E eu nasci ali próximo ao cemitério São João Batista, né? Ali entre a Avenida Ceará e a Rua São Paulo, né? E a Minas Gerais, ali foi onde eu vivi a minha infância, né? Inclusive, eu e alguns colegas, né? Até colegas hoje que são atuantes da cultura, né? Alguns que já se foram, né? Mas tem o Dicinei, né? Dicinei Souza, que nós vivemos uma infância junto. E a gente naquela região ali do cemitério, a gente brincava muito, onde hoje é o Meta 3, e ali no Açude do Braga a gente tomava banho. Claro, chegava em casa, tomava os coros dos pais, mas a gente se divertia brincando ali pelo Garapé da Maternidade, né? Que hoje se tornou canal, né? Canal da Maternidade, mas que antes era na minha infância eu vivi muito, porque era um lugar limpo, era um lugar onde a gente pescava, tomava banho e se divertia. O meu pai, o João Borborema, né, mais conhecido como João Borborema, né, ele foi um militante político, né, ele foi do antigo PTB, companheiro de luta do José Augusto, né, ex-governador do Acre, o primeiro governador do Acre eleito através do voto direto. E viveu todos aqueles momentos, né, do período do golpe militar. E ele, né, foi um grande lutador pelas liberdades, né? Depois, né, do PTB e depois do regime militar, que criou somente dois partidos, né, a Arena e o MDB, o meu pai era do partido, né, o Partido pela Liberdade, pelas diretas e tudo mais e tal, dos que estavam mais à linha democrática, como ali também congregavam todos os... E eu fui vivendo tudo isso na minha infância, na minha adolescência, né, por volta dos meus 11, 12 anos, eu lembro do meu pai fazendo campanha, né, pro ex-governador Nabor Júnior, né, junto com ele, se candidatando também, né, e para Ruilino, esses moços, esses senhores todos, né, que são da história e da trajetória política do nosso estado. Meu pai, como ele mexia, a profissão dele mesmo, que ele aprendeu desde a infância dele, foi de mecânico e de rebobinador eletricista, né? Então ele tinha essas duas funções, ele consertava os carros do estado, né, todo mundo que tinha carro levava para ele consertar, e além de que ele rebobinava os geradores da antiga Eletroacre, até rebobinar
gerador de turbina de avião, ele fazia rebobinamento quando os aviões chegavam aí. Claro que vinha o técnico, porque a parte de turbina ele não mexia, mas ele rebobinava os geradores quando os motores quando queimavam. Então ele fazia o rebobinamento, meu pai. Então ele tem toda essa trajetória aí nessa questão. E aí todas essas coisas a gente também foi um pouco aprendendo com ele na trajetória da vida, né? E nesse momento político, o que é importante dizer é que ele, né, como militante político, também ensinou algumas coisas para a gente, né, por princípios que ele tinha como valores éticos com relação à política, da própria importância que tem a liberdade, né, a liberdade de expressão, a liberdade do direito de ir e vir e a democratização do uso do Estado para o bem da sociedade, para o bem social. Então meu pai tinha isso muito como consciência dele e tinha isso como luta, né? E é uma coisa que eu trago até hoje na minha vida, também nessa frente que eu atuo, né? Que é na área da cultura, né? Não atuo na frente partidária política, mas atuo na frente da cultura. E assim, nesse meu período aí de pré-adolescência, de infância, foi um período muito importante, porque era um período que eu tanto podia vivenciar as coisas com os colegas da minha rua, das brincadeiras, entendeu? Da peladinha do bairro, entendeu? De jogar a nossa bolinha, de se encontrar à noite na frente de casa, botar um banco na frente de casa e ficar batendo papo com os colegas, com as meninas e tudo mais e tal. E da gente falar também, porque como era a região do cemitério, a gente vivia também de muitos contos, né? Então, as assombrações, né, contavam, porque isso se alastrava pela cidade, porque surgia ali naquela região e ali era muito forte, porque então a garotada toda tinha medo quando o pai dizia: cuidado, o menino entra para dentro de casa, senão vai pegar a unha, chega aí. E que a região do cemitério tinha outras figuras, né, como mula sem cabeça, como essas coisas todas, porque era a região do cemitério, né? É tanto que a gente, nesse período de pré-adolescência, infância, a infância a gente já não saía muito, mas quando chega na pré-adolescência, que já tendo mais liberdade de sair, a gente evitava muito, só quando a gente começa já a amadurecer para as coisas, entender melhor o mundo, é que a gente vai começar a ir mais para a região do cemitério à noite. Já assim, estava assim por volta dos 13, 12, 13 anos, a gente já ia para o cemitério, né, pegar caju no cemitério, porque tinha muito cajueiro, né? Outra coisa que a gente fazia muito ali na nossa pré-adolescência era quando chegava o dia dos finados, então a gente comprava caixas e caixas de vela, pedia para os pais comprar, pedia para a mãe comprar, e era uma forma também de produzir um rendimento para a gente ali daquela região, porque nenhum de nós éramos ricos, né? Eu e os meus irmãos começamos a trabalhar cedo, né? Eu comecei a trabalhar desde os 12 anos de idade, né? Eu comecei trabalhando no Parque Gráfico da Gráfica Real, que era um amigo dele que tinha essa gráfica, e aí eu comecei trabalhando ali aos 12 anos, então dali para cá eu nunca parei de trabalhar. Depois fui trabalhar na livraria cultural com o seu Arthur Geroski, e que foi uma escola muito importante para mim, porque foi ali que eu aprendi o exercício da leitura, coisa que eu não conseguia aprender na escola, que era exercitar a leitura. Na livraria cultural eu aprendi isso porque o seu Arthur dizia assim pra gente: escuta, menino, não tem nada para fazer? Ele dizia: pegue um livro e vá ler. E é nesse momento aí, né, dessa minha prática aí, que eu ao mesmo tempo ia para os comícios com meu pai para montar o sistema de som, porque como ele tinha essa habilidade elétrico-eletrônica, então eu ia com ele para montar, então eu aprendia tudo sobre isso, né? Tanto que no Sesc eu trabalhei muito tempo com sonorização, né, e tal, e até hoje não sou um sonorizador, né, porque também as tecnologias avançam. Sou iluminador teatral, né, e nem sou um técnico, mas na área técnica do equipamento de iluminação, me compreendo eles, entendeu? Porque a gente tem que entender, mas sou um iluminador porque crio a luz, tenho a capacidade de criação da iluminação do espetáculo, mas e trabalho muito questão de iluminação, muito mais para os trabalhos que a gente desenvolve no meu grupo de teatro, né, do que isso. Então também ia pegando essa habilidade e montava o som naquela época, né, isso por volta de 1978, 79, não era sistemas de som, caixas de som. Na verdade, eram cornetas, era um amplificador delta, né? Se vocês pesquisarem, vão saber o que era o amplificador delta. Era um amplificador delta, era um amplificador pesado,
que a gente pegava e botava no palco, ligava na bateria, e quando a gente chegava num lugar que tinha energia elétrica, a gente pegava e plugava, que era ali nas proximidades, tá, da onde fosse o comício, né? Que os comícios eram aquela coisa, era uma festividade, reunia muita gente, botava aqueles alto-falantes no lugar mais alto, e aí fazia toda a parte do comício político, né? Os candidatos, né? A eleição faziam as suas falas, né, e eram sempre animadas e tal. Só botava o fundo musical, tocava muito a música do partido. 11 de novembro, dia de eleição, vamos votar na arena de todo o coração. Aí botava aquelas músicas, tinha a do PMDB, do MDB, né, que eu não consigo me lembrar do MDB, eu me lembro logo do partido da direita, mas eu não consigo me lembrar do MDB, que era onde meu pai militava, né. E essas músicas, elas eram tocadas várias vezes e as pessoas gostavam, e isso chamava o público, e isso, né, tinha a música do candidato, mas não era tanto como é hoje. Houve a redemocratização, mas ainda não teve direta para presidente, mas já teve direta para governador. Dessa aí eu já não estava mais nesse movimento, né, porque eu já estava já num outro processo de militância, porque aí eu entro nessa minha juventude na militância estudantil. Eu ficava mais no grupo de jovem, lá da Cadeia Velha, que era comandado pela professora Acriana. A professora Acriana, ela foi minha professora de história, e ali ela pegou e tal, e a gente ficou muito próximo. A professora Acriana gostava de fazer protagonismo na escola, ela gostava que fizesse uma encenação, ela incentivava a questão dos folguedos juninos, sabe, da dança da fita, essas coisas todas, e a gente estava muito próximo ali e tal, e nisso a professora Acriana me convida para ir para o grupo de jovens da Cadeia Velha, e eu vou. E lá eu começo a conviver com vários amigos da região da Cadeia Velha, amigos que eu tenho até hoje, e que eu sinto orgulho de ter esses amigos, né? A gente não vive mais muito próximo, mas são amigos que sempre que eu encontro, né, cumprimento com muito carinho, com muita dedicação, porque foram pessoas importantes na minha vida, no meu crescimento, né, e tudo mais. Eu conheço o teatro pela primeira vez exatamente dentro dessas comunidades, desses grupos de jovens, quando eles faziam um festival, ou eles faziam no Instituto São José, ou faziam lá no Instituto Imaculada Conceição, que eram os festivais de apresentação, que vinham grupos de jovens e eles estavam montando peças de teatro. Elas tinham o cunho religioso, mas elas tinham o cunho social. Né? Esse cunho social foi muito importante, e eu me sinto orgulhoso, porque quando fala da história da Federação de Teatro, fala dessa história do teatro surgir das comunidades eclesiásticas de base. Eu não estava nessa frente de Federação de Teatro, mas eu estava numa outra frente, que era o da comunidade eclesiástica de base. Eu estava lá com eles. Mas não é ali que eu começo a fazer teatro. Na verdade, dentro da comunidade eclesiástica de base, eu conheço, e aí já me afasto, né, desse ambiente religioso, porque também tinha uma militância estudantil, ali como a gente já estava ali, já chegando, sabe, já chegando no ensino médio, já pensando em chegar na universidade, essa coisa toda, então a gente já começa a dialogar, sabe, com Casa do Estudante, né, retomada, porque a Casa do Estudante tinha umas posturas muito mais de direita e a gente vinha para um movimento muito mais progressista, então a gente já focava muito mais na questão dos direitos do estudante, né, da democratização do espaço da escola, do ensino de qualidade, e isso se alia também com a luta do Sinteac, né, na luta por melhores salários, né, por melhores condições de trabalho dos professores, né, por melhor aparato na escola para poder atender aos alunos, essa coisa toda, né, e enriquecedor. Né, rico para mim, rico para as pessoas que estavam comigo naquele momento e tudo mais e tal. E aí o que acontece dentro dessa comunidade eclesiástica de base, tem uma pessoa que estava ligado a um grupo de jovens, que é o grupo de jovens da estação, né, e que é o professor Carlos Alberto, e o professor Carlos Alberto, a gente se conhecia ali da comunidade eclesiástica de base, mas o professor Carlos Alberto já tinha uma atuação aqui fora e já estava tendo uma atuação dentro da universidade, porque ele já estava fazendo o curso de História, né? E aí o professor Carlos Alberto eu ainda jovem, ali já entrando no mundo secundarista, ele me chama para montagem de uma peça, para trabalhar com o grupo dele, que era o Grupo Apuí. Então, ali marca a minha entrada no teatro. Claro que antes disso aí, eu assisti o primeiro espetáculo, que pode-se dizer que tinha muito mais, que é mais para uma pegada de profissionalização do teatro, não no sentido
econômico, porque não era. Era o teatro amador. Mas é porque era o teatro que cuidava da cena, né? Que cuidava do espetáculo. As Aventuras de um Diabo Malandro. Isso depois de ter assistido o Engraxate, né? Com José Alício, que também foi muito rico, porque a gente admirava o Zé Alício fazendo aquele personagem do Engraxate. E depois, né, do José Alício, As Aventuras de um Diabo Malandro, que explode em mim aquela coisa de dizer, é isso que eu quero fazer. E aí casa com a questão do convite do professor Carlos Alberto e a gente começa a montar um espetáculo chamado A Vingança do Carapanã Atômico, de um autor, né, de um dramaturgo amazonense chamado Sidney Aznavour. E o que me pegou também no trabalho é porque o espetáculo ia na mesma linha do Aventuras do Diabo Malandro, porque tratava exatamente da invasão da Amazônia, entendeu? Dos gringos invadindo a Amazônia. A história, sabe, dos animais ali da floresta que vão lutar contra aquele que vem e ocupa a floresta. E quem representa o gringo nessa coisa é o Tarzan, né? O Tarzan, né, que representa esse gringo. E aí ele vem, então existe toda um jogo cênico, uma dramaturgia que vai mostrar, sabe, até os animais conseguirem expulsar ele da floresta, né, sem precisar se utilizar de violência, né? Isso é que era legal também, a pegada que tinha sobre esse negócio do teatro de contestação, mas sem o uso da violência, mas o uso também da estratégia, do raciocínio, da inteligência, né, de tal, para que se conseguisse expulsar o invasor da Amazônia. Era coisa bem nesse sentido. Então aí eu me encontro no teatro e estou no teatro até hoje, né? Só que ali naquele momento eu venho a atuar com o Teatro Horta, porque o professor Carlos Alberto pega e leva o Apuí para dentro do Teatro Horta, e aí a gente vai ter uma convivência com o Grupo Semente. Depois, no final, no fritar dos ovos, eles já estavam chamando todo mundo de Grupo Semente. E a gente estava ali num processo de produção contínua, porque o Grupo Semente produzia direto. E foi ali que eu me descobri como iluminador teatral. É ali que eu começo a fazer iluminação. Então, o primeiro espetáculo que eu ilumino, que era bem em cadeira de rodas, que trabalhava o Binho Marques, né, o Arnóbio Marques, o professor Henrique Silvestre, né? E tinha um outro que eu não consigo agora me lembrar, outra pessoa, então eram 3 personagens. Eu só vou atuar em 2 espetáculos no Teatro Horta, um foi esse, outro era a Bruxinha Doroteia. A Bruxinha Doroteia teve 2 montagens no Teatro Horta. Teve a primeira montagem que eu participei, depois eu saio do Teatro Horta e eles remontam e coisas, mas também não durou muito tempo, o espetáculo não durou muito tempo. Inclusive até quem faz, eu fazia o mago, né, da história, né? E aí depois quem vai fazer o personagem que eu estava fazendo é o Silvio Margarido. O Grupo Semente estava todo na direção da Federação de Teatro. Não era assim, né? A Federação de Teatro sempre foi constituída para ter representação de vários grupos, né? Mas essa ala que retoma a Federação é a ala que não estava dentro da Federação. Aí eles se afastam porque vão cuidar do Teatro Horta, né? Paralisam todas as atividades da FETAC, e aí esses grupos que estavam de fora, que era Grupo Testa, Grupo Saci, Quarto Fuso e tantos outros, eles pegam e vêm e retomam a federação. E aí começam a desenvolver um processo federativo diferente do que era antes, porque primeiro a federação não se assume como uma diretoria, mas sim como uma comissão diretora que vai dirigir os trabalhos da federação, que vai solidificar os trabalhos da federação por um período até que se faça realmente o processo eleitoral. Por quê? Porque ao mesmo tempo a federação já estava dialogando com a Confederação Nacional de Teatro. E olha que a gente, por exemplo, naquela época, para a gente falar com alguém da Confenata, a gente tinha que ir na Teleacre, era para fazer o interurbano, exatamente. Então, aí a gente pegava, ia lá, ligava para falar e tal, mas era muito difícil a gente fazer isso, porque a gente não tinha dinheiro. O pessoal tinha que ter dinheiro para estar fazendo interurbano. O que a gente fazia?
era através de carta ou de telegrama, que era o mais barato que a gente conseguia. O telegrama era o mais rápido e a carta era aquela coisa que ia chegar, passava 1, 2 semanas para chegar, chegava, mas era o tempo que a gente tinha para exatamente conseguir se comunicar. E a gente sabia quando ia ter congresso, quando ia ter encontro, quando ia ter festival, quando ia ter isso e tal e tal. E era uma ebulição. E paralelo a isso, né, e o nosso amigo Adalberto testemunha disso e participou desse momento, né, da Federação de Teatro, os grupos se unem, ainda mantendo aquela... Porque os grupos eram o seguinte, eles estavam fazendo teatro, sempre que tinha atividade, os grupos mantinham o teatro de arena do Sesc lotado, entendeu? Fazia temporada de um mês, lotado um mês, público por um mês no Teatro de Arena do Sesc. Hoje, para a gente conseguir manter um público por um mês no Teatro de Arena é uma dificuldade. E olha que a população do Rio Branco quase que triplicou. E a gente, né, esse processo de formação de público hoje está muito, muito mais complicado, porque a gente tem que lutar contra as novas mídias, contra um monte de coisa para poder manter, porque o teatro precisa ir nos lugares, sabe, mostrar para as pessoas o teatro e tal, de alguma forma ir em escola, ir para espaços livres, praças e tudo mais. E aí o que acontece? A gente fazia isso, e que eu estava falando assim, que o professor Adalberto viveu isso, porque ele viveu ali quando os grupos se uniram para montar, juntamente até com algumas pessoas do audiovisual, que também estavam, porque, por exemplo, quando você tinha a Asacine como uma entidade, que a entidade ela ainda é mais antiga do que a FETAC, a Asacine ali como representação do audiovisual, que muita gente do teatro atuava com o audiovisual, e muita gente do audiovisual atuava com o teatro, a gente se misturava, e também trabalhava com música, e trabalhava com sei o que e tal, que fazia também teatro, era filiado à FETAC, então quer dizer, estava todo mundo ali junto e misturado. Se juntam os grupos e vão montar a Grilagem do Cabeça. O Adalberto, né, trabalhou na Grilagem do Cabeça e saberia contar essa história até melhor do que eu, porque ele trabalhou no espetáculo, né? Eu fiz a parte técnica, fiquei de fora, já estava trabalhando com iluminação, ajudei na parte técnica do espetáculo, que ele estreou no Teatro de Arena, depois ele teve que viajar, eu não pude ir junto, mas ele teve que viajar, foi para Belém, né? Foi apresentar em Belém, em Manaus e tal, que foi um espetáculo que teve uma repercussão muito grande, por conta de que ele é um espetáculo que vem denunciar toda uma questão, sabe, relacionada ao que estava acontecendo na estrada de Boca do Acre, né, com os índios apurinãs da estrada de Boca do Acre e com vários outros índios, né, que era a questão, sabe, de matança de índios, sabe, exploração para tentar, sabe, explorar a terra, tomar a terra para fazer pasto, essa coisa toda. Então era uma briga danada, e o Cabeça era considerado o vilão dessa história porque ele vinha exatamente para fazer esse processo de sulinização do Acre. O Cabeça Branca, o conhecido Cabeça Branca, isso está nas histórias aí, eu acredito que dos livros, os estudantes hoje devem ter acesso e ouvem falar disso, os professores de história falar, então tem muito isso. E nós fizemos um espetáculo sobre isso. É até um espetáculo que a gente gostaria muito, porque esse momento é muito, muito próprio para tratar dessa questão. Hoje, por exemplo, montar numa outra formato, trazendo mais para a atualidade a questão da Grilagem do Cabeça, porque o que está acontecendo aí de matanças de índios, sabe, de comunidades indígenas, sabe, de perseguição, de enfrentamento, para tentar tirar os índios, sabe, para fazer exploração do ouro, para fazer exploração do metal, tirar da sua terra e tudo mais, está sendo uma coisa absurda, uma coisa que a gente que não deveria mais fazer parte da humanidade. Né? Isso não deveria mais fazer parte da humanidade. Parece que a humanidade no lugar de estar apostando, né, na sabedoria, estando apostando na ignorância. E aí aposta na ignorância dá nisso, né? Depois desse processo todo, a Federação de Teatro faz o seu primeiro congresso de teatro em 1983, né? E conduz a primeira diretoria pós-renovação da FETAC. Né? Essa primeira diretoria, ela vai fazer um trabalho muito forte, porque aí a federação ela vai ter um trabalho presencial nas lutas, tanto dos sindicatos, porque sempre que os sindicatos buscavam fazer alguma manifestação, a federação estava lá com a esquete, com alguma coisa sobre o tema que estava se debatendo, as reivindicações que estava se tratando. Foi fazer uma outra frente que já em 81 inaugura o Teatro Barracão, mas ainda, né, na diretoria, no conselho provisório que estava cuidando da federação, funda o Teatro Barracão, mas continua numa luta na região da Baixada,
né, na região da Sobral, do Aeroporto Velho, da Bahia, do Palheiral, junto com aquela comunidade nas lutas, né? Isso até o Matias, que tinha ido a partir da década de 80, a partir do início de 80, o Matias vai atuar na questão partidária, né? E aí ele sai da questão partidária e em 1986 ele volta às fileiras e o Matias volta exatamente para segurar o barracão, para que o barracão não fosse depredado, né, e tudo mais e tal, porque era muito difícil para a federação, que não tem recurso próprio, manter o barracão. É tanto que o barracão hoje, né, trabalha lá com um compromisso de que o Estado mantenha o barracão em funcionamento e a comunidade precisa cobrar isso, né, porque a realidade que a gente vê nos espaços culturais atualmente é deplorável, né? Se você for no Casarão, se você for na Tentamen, você precisa nem entrar, basta você passar em frente, se você for no Teatro Hélio Melo, se você for em qualquer espaço cultural, precisa ver a situação deplorável que os espaços culturais do Estado estão, o Teatrão está fechado. Então, quer dizer, isso é importante que a gente preste bem atenção nessas coisas, porque essas coisas são importantes para a gente, são importantes para que a pessoa da cidade, a pessoa da periferia, a pessoa da comunidade, o cidadão comum, o cidadão de classe média, o cidadão de classe baixa, o cidadão de classe alta, que quer que seja, ele tenha esse espaço como um espaço de acesso, né? E também de pertencimento. O cidadão precisa se achar pertencente a este local. A gente vai ter que reconstruir tudo de novo, vamos ter que praticamente partir do zero. O que ainda é da época tem que ser restaurado, o que não tem jeito tem que ser mudado. E para poder se manter, porque é um bem histórico, é a nossa memória, Tentamen é a nossa memória. A memória do povo acreano, é como o Rio Branco Futebol Clube, que está ali, que o patrimônio histórico do Estado já devia ter tombado faz tempo. Rio Branco Futebol Clube, ele foi um lugar de que muita gente, que nossos pais, sabe, nossos pais brincaram lá, nossos avós brincaram lá, nós brincamos lá, entendeu? No carnaval que roda no salão, sabe? Nós tivemos essas experiências. Então, o Clube do Rio Branco é uma coisa para se preservar, não como o time do Rio Branco, que também é um patrimônio, como o time do Independência é, como o time do Juventus é, mas o prédio do Rio Branco é um prédio muito antigo. É um prédio que faz parte da nossa memória e precisa ser revitalizado, precisa ser enriquecido. Né? Eu falo isso, eu estou falando isso aqui, esqueço um pouco, porque a minha trajetória está fincada nisso, nas lutas do ativismo cultural. Eu sou um ativista cultural, né, por excelência, sou um ator, sou diretor de teatro, tenho minhas peças, por exemplo, hoje mesmo eu estou aí, nós estamos com um repertório de espetáculos, estamos com 2 espetáculos apresentando, né, atualmente, e temos um espetáculo que está finalizando seu processo para começar uma trajetória, espetáculo que se preocupa com a questão social e com a questão da saúde, que é um espetáculo relacionado, que é a minha esposa que foi vítima, né, dessa situação da questão do câncer e está vivenciando isso, escreveu uma dramaturgia sobre isso e quer compartilhar essa vivência que ela teve com as pessoas, né, com a sociedade, com a comunidade, com as pessoas portadoras de câncer, com todo mundo. E aí nós estamos em vias dessa montagem, vamos até estrear esse espetáculo em Manaus para depois voltar aqui e fazer o Outubro Rosa aqui em Rio Branco para as pessoas, mostrando esse espetáculo. Nós não estamos aqui para segmentar as coisas, estamos aqui para reconhecer tudo que é diverso, ser acolhido por todos e vivenciado por todos. De fato, é esse o nosso compromisso agora nesse momento, né? E vamos ver qual vai ser o nosso compromisso no futuro para a continuidade dos fazeres culturais. Seria isso. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Parabéns, Lenine, parabéns a todos os artistas de teatro do Acre, de todos os segmentos da nossa cultura. O nosso boa noite, e nós anunciamos para dia 19 de outubro de 2022 a Mostra Adalberto Queiroz aqui no canal por meio do Mais Cultura. É um projeto contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura, via Prefeitura Municipal de Rio Branco, com a gestão da Fundação Garibaldi Brasil. Na próxima quarta, nós voltaremos com mais uma bela atração para vocês e o nosso reencontro é neste domingo, na nossa reprise, às 8h30 da noite.
um sono tranquilo e reparador e um despertar para lá de feliz na companhia do nosso amado Jesus. Uma boa noite para todos nós.